de um cenário, podemos dizer assim, cristão, né, que é a relação dos cristãos com o atual Estado de Israel. Então, por haver essa forte associação, essa forte interação, se faz necessário compreendermos a história, o surgimento, né, do moderno Estado de Israel, para que assim possamos estar sempre com uma compreensão mais aprofundada e concreta a respeito das nossas interrelações, né, com demais instituições. É importante entendermos, portanto, todos esses conceitos, até mesmo para entendermos alguns outros elementos do ponto de vista teológico. Então, por exemplo, né, perguntas do tipo, né, o Estado moderno de Israel seria um cumprimento de uma profecia bíblica? Seria, portanto, o estabelecimento das promessas do Antigo Testamento e até do Novo Testamento de forma visível e concreta, que aponta para o final dos tempos e assim por diante? Ou não tem nada a ver com isso? Então, esses tipos de perguntas que surgem dentro do debate teológico também se faz relação com, né, essa concretização dessa instituição, desse organismo que é o atual Estado de Israel. Então, por conta disso, nosso estudo hoje vai ser sobre a origem do Estado de Israel, quer no sionismo, quer a sua fundação, né, em 1848. Bom, então agora nós vamos, né, dar início a todo o nosso conteúdo. Em 1808, diante de uma humilhante derrota dos exércitos prussianos para as tropas de Napoleão, um filósofo alemão chamado Fichte, ele fez umas preleções a respeito do nacionalismo. E essas preleções a qual ele fez, ficou conhecida como o discurso à nação alemã, foi o estupim daquilo que nós chamamos o nacionalismo moderno, e isso em 1808. Fichte, ele denominou que o nacionalismo moderno, ele seria, portanto, fundamentado em três concepções. A primeira delas seria, evidentemente, o solo, depois seria o sangue, e posteriormente também seria a língua. Então, para Fichte, a compreensão a respeito de qualquer percepção de nacionalidade estaria fundamentada no sangue, ou seja, na etnia, na língua em comum entre determinados povos ou em determinadas comunidades, e no solo, ou seja, na vizinhança a qual ela pertencia. E esses três princípios, essa tríade nacionalista, ou das nacionalidades, desenvolvida por Fichte, ela foi imprescindível para o desenvolvimento do nacionalismo do século XIX. E apesar de Fichte ele ser alemão e ele falar para alemães, até porque naquela época, né, não havia uma Alemanha, havia diversos países diferentes ali, mas todos eles eram países alemães, você tinha a Saxônia, a Prússia, a Áustria e assim por diante. Essa sua concepção de nacionalidades, ela acabou se expandindo para outros povos, França, Inglaterra, Hungria, etc, etc. E também, né, teve a sua influência entre os judeus, que naquele momento eles eram espalhados entre diversos povos, mas que sustentava, né, a sua ancestralidade em comum. Como todo mundo, né, os judeus daquela época também eram filhos do seu tempo e pensavam conforme o seu tempo. Posteriormente, um tempo depois, Fichte ele fez as suas preleções em 1808, então, posteriormente, já no fim do século XIX, por volta do ano 1892, um judeu chamado Theodor Herzl, ele escreveu um livro chamado O Estado Judeu. Nesse livro que ele escreveu, ele denominava a necessidade dos judeus como etnia possuírem o seu próprio Estado. Theodor Herzl, portanto, ao escrever esse livro, chamou a atenção de outros judeus da sua circunferência, e esse seu entendimento a respeito de um moderno Estado judeu acabou ganhando forma e acabou ganhando simpatia de diversas pessoas, não apenas mais na sua região que era entre a Suíça e a Alemanha, né, como um todo, mas também fora da sua região, entre judeus de outros países da Europa. Ora, Herzl, ele, portanto, estava fundamentado no entendimento. Lembre-se que eu falei agora que o nacionalismo tinha três princípios, né? O solo, o sangue e a língua.
Então Herzl ele tem um entendimento de que os judeus precisavam, portanto, de um solo a qual seriam propriamente formadores de uma nova nacionalidade. Para você ter uma ideia, hoje em dia existe um outro povo que tem essa mesma compreensão. Nós, no Oriente Médio, hoje também tem os curdos. Para você ter uma ideia de como funciona, ou como foi o pensamento de Herzl, os curdos eles hoje se concentram no norte da Síria, no sul da Turquia e em outros países da região. Né? Não tem um país, eles não possuem um país, estão espalhados, mas todos eles querem fundar um país, né, nos dias de hoje, por eles serem pertencentes a uma mesma etnia. Então, o pensamento de Herzl era mais ou menos esse. Né? Os judeus eles estão espalhados por diversos povos, né? Existem judeus diferentes. Né? Nesse período aqui, você tem judeus que, geneticamente falando, têm as suas fisionomias diferentes. Né? Uns judeus eles têm a cor da pele mais negra, outros mais brancos, outros possuem cabelos pretos, outros loiros. Então, já tinha essa diversidade, né, genética dos judeus nesse período. Mas todos eles tinham um passado em comum, todos eles eram judeus. Então Herzl disse, olha, nós precisamos, portanto, formar uma nacionalidade em um solo. E esse seu pensamento, né, chamou a atenção também de outras pessoas que tinham um pensamento semelhante, porém com uma outra abordagem. E um desses judeus que nós podemos citar seria, portanto, eu só colocar aqui, seria, portanto, o Eliezer ben Yehudá. O Eliezer, ele era um russo, e ele era estudante de línguas. Quando ele viajou para a Europa Ocidental, para a França, para a Suíça e outros locais da região da Europa, ele percebeu que os judeus não falavam mais hebraico, né? Não falavam mais hebraico. A língua oficial dos judeus em toda a região era mais o Yiddish, na Rússia também falava mais o Yiddish, e o hebraico ele tem deixado de ser usado como língua oficial desde a época do exílio da Babilônia, né? Isso 600 a.C. Então, desde aquele período, os judeus primeiro falam aramaico, né? Jesus, por exemplo, jamais falou hebraico, falava aramaico, seus apóstolos e tudo mais. Depois, quando os judeus são espalhados pela Europa, eles acabam falando alguns idiomas diferentes até chegar no Yiddish, que era um idioma ali mais utilizado na Europa Oriental. Depois acaba se espalhando também entre outros judeus. Então, ele, ao ouvir o hebraico pela primeira vez, né, na Europa Ocidental, ele acaba tendo a ideia, a compreensão, a consciência de que era necessário, portanto, os judeus voltarem a falar a sua língua nativa, que seria, portanto, o hebraico. Então, agora já estava ali denominado a tríade do nacionalismo dentro de um campo de pensamento judaico. Né? Primeiro, o Theodor Herzl com a ideia do solo, a etnia todos eles já tinham em comum, e agora também uma língua em comum para todos os judeus. Eliezer ben Yehudá, ele acabou entrando também dentro do movimento judaico, ou melhor, do movimento sionista, isso ali no meados da última década do século XIX, 1893, o período específico onde ele acaba ganhando essa conscientização a respeito do ressurgimento do hebraico, e ele acaba se esforçando para renascer, resgatar, ressuscitar a língua hebraica. Ele é o considerado o pai do hebraico moderno. O hebraico moderno, ele não é necessariamente o hebraico antigo, né? Tem a sua diferença, porque agora, embora ele use, né, o idioma antigo como base fundante, mas ainda assim ele se fundamenta nas línguas diversas contemporâneas, como o latim, como o alemão, como o inglês e assim por diante, para formar novos dialetos, para formalizar a sua gramática. Então ele funda, ou ele renasce ali um novo idioma, o hebraico moderno, e, portanto, a tríade nacionalista está formada dentro daquilo que nós chamamos de movimento sionista, embora o movimento sionista, nesse momento aí, ele é muito pequeno ainda, né? Ele ali está ainda entre poucos indivíduos. Ocorre que, né, em meados desse período aí, em 1895, acontece, portanto, na Basileia. Basileia é uma das cidades mais importantes e é considerada até mesmo a capital da Suíça. Acontece, portanto, o primeiro congresso sionista da história, onde 200 delegados eles se reúnem para definir, né, os principais pontos de como será a condução desse movimento sionista, que terá como base, né, a formação de uma nacionalidade, de um Estado puramente judeu. A maioria desses delegados eles são do leste, né, da Rússia, dos países do leste, Polônia, assim por diante, e muitos deles também, evidentemente, são
países, ou melhor, são de locais mais da Europa Ocidental. Mas o que motivou o surgimento do sionismo, né? O que motivou o surgimento do sionismo? Alguns pontos nós podemos aqui citar como esse princípio, né? Nós já estamos citando aqui a própria ideia de nacionalidade como um dos princípios, né, de estimulação ao movimento sionista, né? Cada país ali tinha, cada povo estava buscando a sua nacionalidade, então os judeus começam a buscar também, era ali uma euforia daquele tempo, mas também teve outros pontos mais concretos do porquê o movimento sionista ter surgido, né? O principal dele seria as perseguições ou, né, aquilo que é considerado ou chamado de antissemitismo. Ora, quando nós falamos sobre antissemitismo, existem determinadas variações, diferenciações disso que nós chamamos de antissemitismo. Por exemplo, desse período aqui, 1895, 1890, vamos citar essa data aí, a imensa maioria dos judeus, eles não sofrem racismo por conta de serem judeus. Durante toda a Idade Média e até mesmo a Idade Moderna, né, pós descobrimento do Brasil, para nos localizarmos e assim por diante, os judeus, eles são sempre alvos governamentais de outras nações pelo motivo religioso, não por motivo racial. Então você pega, por exemplo, diversas vezes que os judeus são expulsos, por exemplo, da Espanha, de Portugal e assim por diante, não é pelo fato deles serem etnicamente judeus, mas pela religião que eles professam. E os judeus, durante esse período, né, período ali do Império Romano até o tempo contemporâneo, é um período onde os judeus, em muitos casos, não se ajudam. Por exemplo, né, no Talmud babilônico, os judeus eles definem ali, fazem uma crítica a respeito de Jesus Cristo de uma forma extremamente caluniosa, que quando os cristãos eles leem aquilo, eles pensam, o que, que a gente vai fazer com esse povo? Por exemplo, né, os judeus determinaram que Jesus, né, ele seria, por exemplo, filho de uma prostituta, né, que Maria seria uma prostituta que teve um filho em adultério e que, para não ser punida pela lei do adultério naquela época, ela falou que Jesus, na verdade, era filho do Espírito Santo. Segundo o próprio Talmud judaico, Jesus ele aprendeu feitiçaria no Egito. Né, então, os milagres de Jesus seriam, portanto, feitiçaria. E daí tem as condenações que eles fazem de Jesus, diz que Jesus estava no inferno e assim por diante. Então, durante o período ali do Império Romano e da Idade Média, os judeus sempre tiveram ali uma atitude hostil a respeito de Jesus Cristo. Então, por esse motivo, em muitas circunstâncias, quando os cristãos eles liam o Talmud babilônico e outros escritos judaicos, dentro daquele contexto, eles acabavam perseguindo os judeus, dizendo ou vocês se convertem ou vocês vão ter que sair daqui do nosso território, porque nós não queremos vocês aqui, porque vocês estão difamando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse era o motivo maior, ou a totalidade, basicamente, dos motivos do porquê os judeus eram perseguidos nesse período aqui, né, da Idade Média e da Idade Moderna. Depois, houve-se a perseguição política. A perseguição política aos judeus começa após o ano 1848 em diante, né, onde há ali as revoluções liberais. Então, a partir daquele momento ali, os judeus começam também a ter determinadas perseguições políticas. E daí nós vamos estudar o porquê dessas perseguições políticas e entender também as motivações de como isso relaciona-se ou influenciou, né, o surgimento do movimento sionista. A primeira dessas perseguições se dá pela raiz política dos judeus. Então, por exemplo, nos países ocidentais da Europa, França, por exemplo, Inglaterra, parte dos países alemães, né, os judeus eles acabaram se associando com o pensamento político do liberalismo. Então, o liberalismo econômico e político foi, né, ali uma certa válvula de escape para os judeus. Por quê? Porque os judeus sofriam determinadas hostilidades do ponto religioso, como nós falamos, e o liberalismo, ele declara que cada pessoa tem que ser livre para expressar seu pensamento, livre para expressar sua religião e assim por diante. Então, por uma forma de pragmatismo, era óbvio que os judeus iriam se associar com esse campo político que defenderia suas liberdades individuais. Então, dentro desse campo, os judeus, portanto, eles acabam se associando com o liberalismo. Por outro lado, também, os judeus,
a Europa Ocidental, como eu falei, desses países, eles também eram, do ponto de vista econômico, pessoas bem-sucedidas, por conta do comércio, por conta das finanças, né? Muitos judeus se tornaram banqueiros, outros donos de grandes lojas de mercadorias, até de fábricas e assim por diante. Então era comum que eles se associassem ao liberalismo. Por outro lado, no centro da Europa e no leste, a associação dos judeus era mais forte com o socialismo. Os judeus eles eram mais voltados ao socialismo, especialmente quando nós pegamos, por exemplo, a própria Alemanha. Podemos citar, por exemplo, o fato que o próprio Karl Marx, ele era uma pessoa de origem judaica e que também é o pai, digamos assim, do marxismo. Né? Mas você tem na Europa Oriental uma forte associação e ainda maior dos judeus com o socialismo, porque a Europa Oriental, né, Rússia, Polônia, aqueles países, os judeus eles sofriam um determinado preconceito religioso e por conta disso acabavam se associando com os grupos que eram mais que ficavam mais à sarjeta da sociedade, ficavam mais no subúrbio da sociedade e portanto por conta disso houve essa associação forte naqueles países dos judeus com o socialismo. E daí você tem o porquê da perseguição política derivada do pensamento judaico. Se em países mais conservadores os judeus eles eram hostilizados por eles serem liberais, né? Na Rússia, por exemplo, que era uma monarquia absolutista, os judeus foram perseguidos por eles serem socialistas, em sua grande maioria. Na Rússia, em 1808, por aí, ocorreu uma grande perseguição aos judeus por conta do socialismo. O socialismo estava crescendo muito na Rússia, a ideia de revolução estava crescendo muito, e daí teve um grupo chamado União do Povo Russo, que acabou fazendo uma aliança com o governo czarista, do czar, do imperador russo, para, assim, portanto, prender os judeus que fossem socialistas. Então começou ali a ter um grande expurgo de judeus. As contas ali estimam que pelo menos 100 mil judeus foram mortos nesse período, por conta dessa perseguição política, por conta dessa associação com o socialismo. E daí, muitos judeus, portanto, fugiram da Rússia nesse período, e isso coincidiu justamente com essa fortificação do movimento sionista, que começou a buscar para os judeus um novo lar em uma nova terra, e que a unanimidade desse movimento aceitava que deveria ser, portanto, a antiga terra, suas antigas posses, que naquele período era denominado de Palestina. Nós podemos esquecer, ainda falando dessa perspectiva russa, dos judeus, o porquê que os russos perseguiam muito os judeus socialistas, porque a maioria dos grandes líderes dos movimentos socialistas russos, eles eram judeus. Você tem o próprio Trotsky, você tem o Pavlov, você tem o próprio Lenin tinha uma ascendência russa também, apesar dele mesmo não saber disso naquele momento, mas ele tinha. Markov também seria outro, Razik e outros nomes também importantes ali do movimento socialista russo, eram líderes e eram judeus. Então, o porquê dessa perseguição? Mas o fato é que, por conta dessa perseguição, os judeus, eles acabam fugindo, ou melhor, eles acabam sendo financiados para regressarem à terra da Palestina. Uma família que foi importante como financiamento para os judeus foi a família Rothschild. A família Rothschild, ela financiou aquilo que nós chamamos como Ailá, ou a imigração judaica para a Palestina. Houve 3 dessas migrações, eu vou citá-las aqui, mas o fato é que a família Rothschild, ela financiou os judeus. Por quê? Porque os Rothschilds também eram judeus. E uma coisa curiosa entre os judeus é o seguinte: dentro dessa construção aqui, você tem judeus que eram socialistas, judeus que eram capitalistas, magnatas, burgueses, como os Rothschilds, mas eles não tinham um conflito entre eles. Dentro do círculo judaico, havia essa harmonia. Por exemplo, de repente, os revolucionários socialistas judeus russos foram ajudados pelos banqueiros magnatas britânicos, ou melhor, alemães, mas que moravam na Grã-Bretanha, dos Rothschilds. Então, os judeus tinham essa flexibilidade entre eles de se ajudarem, apesar dessas diferenças políticas gigantescas. Por que essa foto dos Rothschilds com essa máscara meio exótica aí? Os Rothschilds, eles eram uma família de origem alemã, judeus alemães,
que criaram fortuna, especialmente no campo das finanças, e que eles sempre eram pessoas envolvidas com determinados escândalos, né? Eles promoviam festas de forma exótica, com máscaras tanto exóticas e tudo mais, o que abriu margens para diversas discussões a respeito de teoria da conspiração e tudo mais. Nós não vamos falar disso aqui agora, porque não é o objetivo do nosso estudo, mas, né, o fato é que os Rothschilds eles foram muito influentes e determinantes na fundação do futuro Estado de Israel, né, para eles, para nós passado, mas para eles, o futuro Estado de Israel, eles foram determinantes nos bastidores, né, buscando ajuda diplomática, financiando eles mesmos essa fuga de judeus para a terra da Palestina. Portanto, em 1903, acontece o primeiro Ailá, né, a primeira imigração de judeus para a terra da Palestina. E o curioso aqui que nós precisamos entender é o seguinte: os judeus socialistas, digamos assim, dentro do movimento sionista, eles acabaram tendo mais voz do que os judeus que não eram socialistas. Então, ali, os sionistas fizeram vários outros congressos, não, aquele que eu mostrei na foto foi o primeiro, mas teve outros também, e, de repente, né, os socialistas, eles acabam tendo muito mais influência dentro do cenário socialista, do cenário sionista, do que os demais judeus. Eu salvei aqui o nome de uns judeus importantes desse período aí, que quero citá-lo aqui. O nome dele é Ber Baroshov, vou aqui ver se estou com a foto dele aqui também. Ele foi um dos fundadores do movimento socialista dentro do grupo dos sionistas. Não estou com a foto dele aqui, mas depois eu vou pesquisar aqui a foto para colocar. Mas o fato é que houve a primeira leva de judeus indo para a Palestina, está aqui a foto. E esses judeus, em sua imensa maioria que migravam, eram socialistas, porque eles tiveram mais influência do que os demais. O movimento sionista, inicialmente, ele teve muita oposição de outros judeus também, mas no fim ele acabou prevalecendo. Muitos judeus começaram a aderir mais e mais ao movimento sionista. De repente, né, a ala, digamos assim, a esquerda, a ala socialista, acabou tendo muito mais influência do que as demais alas. A ideia inicial desses judeus que migraram para a Palestina, nessas ailás, ou dessas imigrações, era fundar um determinado Estado socialista na região da Palestina, composto por judeus. Então, ao chegar na terra da Palestina, os Rothschilds, que nós falamos anteriormente, eles contribuíram financeiramente para a aquisição de diversas fazendas comunitárias de judeus. Então, os judeus chegavam na terra da Palestina com dinheiro, os Rothschilds davam dinheiro para eles, e eles compravam fazendas que seriam fazendas comunitárias, né, para formarem determinadas comunas naquelas regiões, né, porque a ideia dos judeus que iam para lá, por eles serem socialistas, era formar um grande Estado judeu socialista. Então, houve pelo menos 3 levas de imigrações para essa região da Palestina, nesse período, da qual não foram muitos judeus ainda nesse período, mas cerca de pelo menos 100 mil judeus já migraram para a região da Palestina nesse período. Ocorre também algo bem curioso, é que os judeus, muitos dos judeus também fogem para os Estados Unidos, fogem, né, para a América, mas basicamente os judeus que vão para a Palestina, eles já começam a entrar em conflito com os árabes que moram lá. O lema desses judeus que foram para a Palestina era o seguinte: um povo sem terra para uma terra sem povo, né? Era o lema deles ao chegarem na Palestina. Primeiro porque, né, tinha essa ideia da terra por eles serem socialistas, e uma terra sem povo não era porque eles estavam ali menosprezando os palestinos que moravam ali, mas porque os palestinos naquele período ali não haviam identidade, né? Eram simplesmente árabes, faziam parte do Império Otomano, mas eles não tinham propriamente uma identidade palestina. A palavra Palestina, ela é muito antiga, ela vem do Egito, né, Pelessed, né, e aquela região que se chama hoje Israel, ela começa a ser chamada de Palestina por volta ali do exílio babilônico. Naquele período ali, ele começa a ser chamado de Palestina de uma forma mais ampla, né, pelos diversos povos. Os próprios judeus, né, os judeus famosos naquele período também ali chamam aquela região de Palestina também. Então, ele não tinha nada a ver com a designação de um povo, né, não fazia parte ali de uma etnia, mas era toda uma região, era chamada de Palestina. Depois, quando, por exemplo, vem
o Império Romano domina aquela região, não existe Israel. Israel não existe ali, existe o quê? Existe a província da Judéia, da Galileia, da Samaria, mas não existe Israel. Né? Isso é bom frisarmos aqui. O que existe são algumas províncias ali, né? Mas a região como um todo é chamada de Palestina. Então, o povo que morava ali, os árabes que moravam ali na época dessas imigrações, eles não tinham identidade como povo, eles não tinham a nacionalidade, né? Não tinha isso. Por isso o lema, uma terra sem povo para um povo sem terra. Portanto, né, os judeus eles acabam entrando em alguns conflitos com os árabes que moram ali. Por conta disso, acaba sendo fundado, né, por esses grupos de judeus que estavam ali, uma milícia armada chamada Haganá. Essa milícia armada chamada Haganá, ela foi extremamente importante para a concretização e a formação do Estado de Israel naquele período, porque ela foi um braço militar que protegia os judeus dos ataques árabes. Os árabes, eles estavam com raiva, não era porque eram judeus que estavam morando lá ou tudo mais, mas era como se eles estivessem sentindo que a sua terra estava sendo vendida por preço de banana. Então, por exemplo, chegava lá, você tinha ali as fazendas comunitárias, né, eram pessoas pobres, e de repente chegavam os judeus abastecidos de dinheiro pelos Rothschilds e comprava a terra de todo mundo. Então os judeus, os árabes começaram a se sentir ali lesados pelos judeus. Então, por conta desse problema, não era porque eles eram judeus étnicos, não era por conta da religião, era por conta dessa ideia de que eles achavam que estavam sendo ali enganados pelos judeus. Então acaba tendo ali esses conflitos. Durante a Primeira Guerra Mundial, né, o Império Otomano ele se desintegra completamente, né, vira a atual Turquia, e aquela região toda ali do Oriente Médio, que era dominada pelos turcos, ela acaba agora sendo dominada pela Grã-Bretanha, pela Inglaterra. A Inglaterra ela concede independência, entre aspas, para alguns daqueles povos. Então, ali daquele período ali surge a Arábia Saudita, surge a Jordânia, a Síria, né, toda aquela região ali fazia parte do Império Turco-Otomano e que agora ali são países autônomos. E um desses países ali, uma daquelas regiões, é justamente a região da Palestina. Em 1917, o Barão de Belfort, que era um ministro das relações da diplomacia da Grã-Bretanha, ele promete à família Rothschild que vai fazer uma declaração para a divisão da terra da Palestina para dois povos, metade para os árabes, metade para os judeus. E isso ocorre em 1917, né, essa declaração ela acaba acontecendo, da qual, né, se tem ali a primeira evidência de que haveria um Estado judeu, propriamente falando, de forma concreta, para os judeus. Então está aqui o conteúdo da carta, né, direcionada para o Lord Rothschild e tudo mais, né, falando sobre, né, a concretização de um Estado judeu, né, para o povo judeu. Isso em 1917. Porém, ocorreu um outro problema nesse período, né, nós não podemos esquecer também. Os judeus na Alemanha, né, não os judeus na Alemanha, mas os alemães que perderam a Primeira Guerra Mundial em 1818, a perderam em muito por causa de uma revolução que aconteceu na Baviera. No estado da Baviera ocorreu uma revolução socialista que fez com que o processo de aceleração de rendição da Alemanha acontecesse. E muitos desses judeus, muitos desses socialistas que declararam ali a revolução, pelo menos a liderança, muitos deles eram judeus. A Alemanha, nesse período, ela não tinha nenhum problema com os judeus. Os judeus não sofriam discriminação racial na Alemanha, né? Pelo menos nesse período aqui ainda, não sofria. Alguns estudiosos apontam que era muito mais provável um judeu ou um holocausto ter acontecido na França. Na França eles sofriam determinadas perseguições raciais, do que na Alemanha. Na Alemanha eles não tinham esse problema. Mas o fato é que, por eles terem sido, muitos judeus terem liderado a revolução da Baviera, já fez com que os soldados que estavam lá lutando e que tiveram que se render começassem a nutrir determinado ódio por alguns grupos, inclusive por judeus. Né? Depois, durante o período ali do Tratado de Versalhes, que a Alemanha começa a ter determinados problemas econômicos, uma crise econômica severa,
Grandes banqueiros começam a ganhar muito dinheiro com as especulações, né, com o endividamento público, e muitos desses grupos também, de grupos financeiros, também eram judeus. Então isso fez com que na Alemanha começasse a brotar um certo sentimento de rancor contra os judeus, agora redirecionado a uma concepção racial. Né? As pessoas começaram a dizer que os judeus eles eram pessoas que trapaceavam financeiramente, que a circunstância e os problemas da Alemanha se deram por conta desses judeus que fizeram esse tipo de problema. Então isso começou a nutrir esse tipo de pensamento, e depois, evidentemente, nós temos aí a ascensão do regime totalitarista na Alemanha e tudo mais, a qual, né, os judeus começam a emigrar da Alemanha também. Muitos judeus, pós 1933, né, com a chegada do nacionalsocialismo, acabam fugindo da Alemanha e acelerando o processo de formação de um Estado judeu. Então tem todos aqueles problemas da época da Segunda Guerra Mundial, o Holocausto e tudo mais, e daí muitos judeus acabam fugindo, justamente para o Oriente Médio e para os Estados Unidos, e daí você tem agora um grupo gigantesco de judeus no Oriente Médio. E um país que ajudou muito os judeus pós Segunda Guerra Mundial, para que eles pudessem finalmente construir o seu país, foi a União Soviética. Por que a União Soviética ajudou os judeus a construírem o seu próprio país? Porque, como eu falei anteriormente, a maioria dos líderes da Revolução Socialista Russa, né, eram judeus. Então, havia um forte vínculo de judeus no governo russo. O governo russo era composto por muitas pessoas judaicas, de origem judaica. Quando a Alemanha começa a invadir o leste da Europa, começa a invadir a Rússia, né, é criado na Rússia um oblast, um estado, uma província para judeus. Essa província ficava no leste da Prússia, para que os judeus pudessem fugir para lá, para que eles não fossem perseguidos, né, pelos alemães. Então, criasse essa província lá na Rússia, e posteriormente, né, os russos acabam ajudando, os soviéticos acabam ajudando a formação do Estado de Israel. A milícia armada que eu falei anteriormente, a Haganah, ela é um grupo militar que é abastecido por armas soviéticas. Né? Os soviéticos, os russos, eles dão armas para essa milícia armada para que eles possam combater os árabes. Em 1848, quando finalmente, em 1847, na verdade, há uma guerra civil ali entre árabes e israelitas, começa naquele período ali, já no Oriente Médio, e finalmente em 1848 é declarado o Estado de Israel e os árabes continuam lutando contra os judeus e tudo mais. O primeiro país que reconhece Israel como um país é justamente a União Soviética. Né? A União Soviética, ela não somente reconhece Israel como uma nação mesmo, um Estado legítimo, como também eles acabam financiando, armando o exército de Israel. As primeiras relações ali entre judeus e soviéticos é extremamente peculiar. E por fim, né, nesse ponto aqui que eu quero citar também, os principais líderes de Israel num período pós-independência de Israel sempre são pessoas com viés socialista. Por quê? Porque, como eu falei antes, o movimento sionista, a parte a ala mais forte, acabou sendo a ala socialista. Né? Eles acabaram prevalecendo, né? Por isso que os soviéticos os ajudaram, porque eles tinham um entendimento socialista e tudo mais. Esse da foto, né, o Davi Ben-Gurion foi o primeiro líder de governo de Israel, né, em 1848, e ele era um participante dessa ala mais socialista do sionismo, né? Ele, depois outros líderes também importantes desse período, como a Golda Meir, que foi a primeira ministra de Israel na época das guerras do Yom Kippur, a famosa guerra contra os árabes. O Isaac Rabin também, né, foi um outro nome forte, foi ele que tentou fazer as pazes com a Palestina nos acordos de Oslo e assim por diante. Portanto, os principais líderes de Israel nesse período, pós 1848, acabaram sendo pessoas de viés socialista, de viés mais à esquerda, porque o Estado de Israel foi formado mais por essas pessoas. Um outro ponto aqui a considerar é o seguinte: mesmo a União Soviética tendo financiado os israelitas e tudo mais, depois as relações diplomáticas e geopolíticas mudam. É importante entendermos que na geopolítica o realismo político sempre funciona.
Não, as pessoas elas não se abraçam por conta de viés políticos, por viés ideológicos, não existe isso. Né? A China comunista e a Rússia comunista quase entraram em guerra. Né? A China comunista e o Vietnã comunista hoje estão em atrito. Então não há isso de que porque fulano tem a mesma ideologia que eu não vou atacá-lo. Não existe isso no campo da geopolítica. Portanto, os israelitas acabaram com o tempo se alinhando mais ao Ocidente, aos Estados Unidos e à França e assim por diante, enquanto os russos acabam agora financiando mais os países árabes. Mas Israel continua sendo um país de viés mais socialista. Tanto é que Israel é o primeiro país do Oriente Médio, talvez o único, né, que aprovou o casamento, a união LGBT, por exemplo, né, o país que liberou o uso de drogas, por exemplo, como a maconha. O aborto também foi permitido em Israel. Nesse período também teve todas essas aprovações mais voltadas de cunho social liberal, né, aconteceu em Israel, porque Israel foi formado justamente por esse viés de pensamento. Um outro ponto também aqui que eu quero citar é o seguinte, o mito fundador, né, isso aqui é importante. Como os judeus, eles, como todo povo que tem o seu Estado, tem a sua nação, precisa de um mito fundante, os israelitas precisaram do seu mito fundante também. Então, muitos judeus começaram a ver esses mitos nas antigas profecias do Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento, ele falava sobre uma restauração futura de Israel. Então, essas profecias acabaram sendo usadas como base de uma mitologia contemporânea para a fundação do Estado de Israel. E esse tipo de mitologia contemporânea acabou ganhando espaço, né, e foi, portanto, bem estabelecida. Né? Hoje em dia, por exemplo, uma grande parte de cristãos que, né, têm um certo apreço por Israel, pelo Estado de Israel, sempre enxergam nessas profecias bíblicas uma manifestação, uma revelação desse futuro Estado de Israel. Né? Então, as guerras, por exemplo, de repente contra a Síria, contra a Palestina, contra Gaza, né, sempre tem ali alguém que busca na Bíblia alguma profecia a respeito, porque sempre são levados para esse lado da mitologia fundante. Né? Todo país tem a sua mitologia fundante, e Israel encontrou nas profecias antigas a sua mitologia fundante. As duas últimas questões que vamos tratar aqui é o seguinte: os judeus ultra-ortodoxos, né, e esse grupo é extremamente importante, apesar de eles serem uma minoria, eles não reconhecem o Estado de Israel. Esses judeus, eles, apesar de muitos deles morarem na terra de Israel, mas isso não significa que reconhecem a entidade política chamada Israel, porque para eles isso foi uma usurpação do pensamento bíblico. Para esses judeus ultra-ortodoxos, somente o Messias, que virá algum dia, segundo eles, é que pode restaurar o Estado de Israel e sentar-se no trono de Davi. Até lá, não se pode haver esse Estado de Israel, segundo esses judeus ultra-ortodoxos. Então você encontra muitas críticas dos judeus ultra-ortodoxos a todo o desenvolvimento político do Estado de Israel. Por fim, a última questão aqui que nós vamos levantar é o seguinte: o Estado de Israel é um Estado legítimo, né, por conta desse pensamento dos ultra-ortodoxos, por conta dessa profecia, desses mitos fundantes e tudo mais? A resposta é sim. Todo Estado que existe, por existir, puramente já é legítimo, independente das circunstâncias, independente da sua perspectiva política, do seu regime político. Não é porque um Estado é diferente de outro Estado que ele é ilegítimo. Mesmo um Estado autoritário, mesmo se fosse um Estado ditatorial, ainda assim seria um Estado legítimo. Né? Por quê? Porque ele existe. Né? Por o fato dele existir, ele se torna, portanto, legítimo. O Estado de Israel, portanto, ele é um Estado legítimo, evidentemente, mas seria ele um cumprimento de uma profecia bíblica? Aí, do ponto de vista bíblico, não. Absolutamente não tem nada a ver o cumprimento de profecia bíblica com o surgimento do Estado moderno de Israel. Até porque, né, o Estado moderno de Israel ele não evoca nenhum princípio bíblico no sentido religioso mesmo, uma sociedade religiosa como existia nos tempos de Jesus Cristo, como existia nos tempos passados, né? Onde ali havia uma certa espécie de teocracia, né, na denominação, designação contemporânea. Então, o Estado de Israel, ele não é, propriamente falando, né, o cumprimento de alguma profecia bíblica, não é o cumprimento, né, de nenhuma mitologia, mas ele seria, portanto, um Estado legítimo sim, porque ele existe. E por ele existir, portanto, ele seria legítimo. O último ponto, né, o Estado de Israel, portanto,
ele é um Estado exemplo, né, do ponto de vista político. É bem peculiar falarmos sobre isso, mas também não. Né, do ponto de vista político, o Estado de Israel também não é um Estado que nós podemos dizer que é um exemplo. Assim como os países ocidentais, em sua imensa maioria, não são exemplos, né, por conta do seu liberalismo, né, no sentido moral, do seu liberalismo ético, por exemplo, não seriam exemplos, né, de estados para cristãos. Então você pega, por exemplo, a França, você pega a Holanda, países que liberaram questões sociais que para nós como cristãos são imorais, assim como Israel também, não são estados exemplos a se seguir do ponto de vista cristão, né? As suas atitudes não são exemplos a se seguir. Do ponto de vista de guerra contra os palestinos, contra Gaza, isso aí eu não vou entrar nesse mérito agora, porque seria uma questão ali mais complicada de entrarmos, né, nesse ponto. Não é uma discussão fácil de lidar, até porque, claro, nós estamos falando ali de, né, uma guerra de um país contra um grupo que também comete atos terroristas, mas que também é um grupo que governa uma determinada região e que, por governar uma determinada região, também pode ser considerado um Estado legítimo, né, apesar de cometer barbaridades, apesar de cometer terrorismo, mas por eles deterem o poder, também são um Estado legítimo. Então é uma discussão mais ampla, uma discussão mais complexa e que não cabe discutirmos agora, seria aí, né, uma aula separada para discutirmos esses pontos. Mas, né, portanto, seria esse o assunto que eu queria tratar a respeito de hoje, sobre a fundação do Estado de Israel e o sionismo, especialmente falando. E agora eu vou deixar aqui um pouco aberto aí, caso vocês tenham alguma dúvida, para que vocês possam aí comentar ou falar aí o que vocês pensam a respeito do assunto, para que assim, né, nós possamos encerrar a nossa aula. Quer começar por tu, Vinícius? Boa noite, professor. Não sei se o senhor me consegue ouvir. Consigo ouvir sim. Mas com essa visão, o que o senhor espera do que pode acontecer? Qual escala pode ser? O que pode acontecer? Sobre tudo que já está acontecendo? Porque tem muitas variáveis, mas o que realmente agora pode acontecer, né, nesse momento? Assim? Acontecer, tu fala do ponto de vista político entre Israel e... Político, político, essas alianças, que nem essa união, essa de paz aí, por exemplo, realmente pode estabelecer a paz? Ou nada a ver, ou na verdade política e guerra, né? Política e Uhum, guerra mesmo eu falo. sim. Olha, eu acredito, o certo mesmo seria, né, uma divisão justa entre a terra da Palestina, né, para os judeus e outra parte para os árabes. Por quê? Evidentemente, claro, se a gente for observar os tempos antigos, que os judeus eram donos de toda a terra, é verdade. Mas quando os judeus voltam lá no início do século passado, os árabes estavam lá também. E de repente, se você tem ali uma terra que pertence a um outro grande povo, né, que seria primeiro os turcos, depois os britânicos, e eles querem dividir a terra em dois povos, por que não? É eles que deveriam ter dividido. Mas o certo é sim, né, os judeus permitirem que os palestinos, os árabes, tenham também, né, a sua terra, né, digamos assim, tem a sua parte ali na terra, porque, afinal de contas, né, os árabes estão ali também. E, evidentemente, né, esse é outro ponto aqui que nós podemos dizer, a divisão política é tão complexa, que se você for pegar o próprio Hamas, né, ele, em certa medida, ele surgiu com o próprio financiamento de Israel, né, isso por volta de 2005, por aí. É claro que o Israel não sabia que iria se transformar em um grupo extremamente radical e tudo mais, teve ali esse financiamento ali de Israel para combater o outro grupo, que era a OLP, né, a Organização pela Liberdade da Palestina, e que de repente, né, os israelitas ali acabou tomando um tiro no pé com um grupo que era mais radical, né, que são o Hamas. Então, a solução mais óbvia talvez seria realmente uma divisão da terra, né, reconhecer ali o Estado de Israel e reconhecer, né, um Estado palestino para os árabes. Então, nesse caso, professor, também assim, professor João, o senhor acha que a igreja é o Israel espiritual? Sim, com certeza. Os judeus hoje, eles não são um povo de Deus, judeu em si mesmo, né? A não ser os judeus que reconhecem Jesus Cristo como Messias. Né? Então, a Israel espiritual, da existência como um todo, é a igreja. A igreja assumiu o lugar de Israel. Né? Por isso que até mesmo dentro desse ponto você tem os judeus ultra-ortodoxos que consideram o Estado de Israel como algo artificial. Né? A igreja hoje ela é realmente o verdadeiro Israel de Deus, né? E é aberta a todos. Né?
quer judeu, quer gentil, todos que fazem parte são, portanto, filhos de Abraão, né? Os judeus, como povo, não tem mais esse aspecto de especialidade, né, de ser um povo especial, porque a igreja assumiu esse papel, e agora é mais transcendental, né? Transcende a ideia étnica e envolve agora todas as pessoas, né? Amém. Uhum. Outra pergunta, professor. Muito se fala do sionismo, mas no sentido oculto, que muito problema no mundo é causa do sionismo. Até que ponto isso é verdade, por exemplo? Eu sei que muito extenso ou Uhum. variável, mas assim, até que ponto realmente o sionismo tem os seus problemas assim no mundo? Dá para medir ou não tem nada a ver? Por exemplo, um caso, por exemplo, eu vi que o sionismo estava envolvido até mesmo com narcotráfico. Mas eu pensei, poxa, isso não tem nada a ver. E a pessoa até apresentou algumas vezes tentando, né? Apresentou até umas evidências assim. Mas até que ponto realmente o sionismo tem os seus tentáculos no mundo? Olha, o sionismo, dentro desse ponto, ele sim é um movimento bem amplo, né? Porque, como eu falei, os judeus eles não brigam entre si, se um é socialista, se o outro é capitalista, eles trabalham sempre unidos, apesar dessas diferenças. E o sionismo em si, realmente, ele está envolvido em muitos problemas. É claro, quando nós falamos de forma aberta, às vezes pode parecer uma certa teoria da conspiração, e às vezes muitas pessoas, quando vai trabalhar esse assunto, realmente acaba elevando para um caminho que a gente pode chamar como uma viagem, realmente, algo irreal. Mas, de um certo ponto, nós podemos sim observar uma certa ação sionista em diversos campos diferentes, por controlar determinados pontos diferentes. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro de como isso funciona. Uma antropóloga ela falou que os neopentecostais eles cresceram muito, né, porque eles souberam utilizar a mídia ao seu favor. Vamos ver como os pontos se ligam, né? Daí você pega, por exemplo, os neopentecostais, em sua quase totalidade, eles são judaizantes, né? Eles a voz maior do meio evangélico a favor de Israel. E você pega eles que cresceram por utilizarem a mídia, e a mídia, em sua imensa maioria, ela pertence a judeus, né? Até mesmo no sentido do Brasil. Né? Você pega, por exemplo, a própria Rede Globo, ela só cresceu, ela só é o que é hoje, por conta de alguns agentes judaicos que. Isso é aberto, tá? Isso não é teoria da conspiração, é só pesquisar os diretores judeus que vieram, que ajudaram a Globo a ser o que ela é. Você pega o próprio Silvio Santos, que era judeu também, o Silvio Santos fundou a Record, né, depois fundou o SBT. Então você já tem toda essa ligação de judeus, né, no cenário midiático. Nos Estados Unidos isso ainda fica maior. Né, a grande parte das mídias americanas elas pertencem a judeus. Né, e daí você tem diversos campos. Né, você tem, por exemplo, o Google foi fundado por judeus, o Facebook foi fundado por judeu, e assim por diante você tem todo esse caminho. Por exemplo, até você falou do neopentecostalismo, parece que o sionismo, de alguma forma, tem contribuído, não diretamente, mas indiretamente. Sim. E é justamente o ramo assim, né, da igreja, eu diria, que que chama pessoas para ter, entre aspas, assim, um certo carinho por Israel, no caso, assim dizendo. Só que Uhum. essas pessoas não têm ideia de que esse Israel nada tem a ver com aquele bíblico, né? As pessoas não têm ideia. Então, nesse sentido, realmente, agora me faz sentido Sim, que o sionismo tem até os seus tentáculos no neopentecostalismo. O exatamente. próprio templo que tem Uhum. aqui em São Paulo é uma evidência desse sentido. Uhum. Exatamente, no tempo de Salomão. E é curioso porque, se tu for observar, isso se estende ainda a muito mais do que as mídias em si. Né? Você tem grandes marcas, você tem é, um certo aparato político gigantesco também. Né? Então, por exemplo, isso é um ponto curioso que tu chamou a atenção agora, que é bom falarmos. Antisionismo nada tem a ver com antissemitismo. Ambas as coisas são diferentes. Então, por exemplo, às vezes, quando você critica essas coisas que o sionismo faz, você é taxado de antissemitismo, mas são coisas diferentes. Antissemitismo é se você diz que um judeu ele tem que perecer por ele ser especialmente da raça ou da etnia dos judeus, isso é uma coisa. Agora, assim, esse grupo aí que de repente faz esses tipos de atitudes e você critica, você não está sendo antissemita. É importante nós diferenciarmos as coisas. Mas, nessas críticas, sim, ao movimento sionista, elas são extremamente válidas, por todos os princípios, até mesmo porque
Só para citar aqui um caso bem curioso, o ataque lá do Hamas que houve em Israel, né, em 2023, matou 1.500 pessoas, né, um ataque terrorista. O pessoal fala que o Mossad, que é a agente secreta, ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas o Benjamin Netanyahu, né, queria um pretexto, porque ele estava acusado de corrupção e ele iria ser acusado e preso, ele queria postergar esse seu caminho. Né? Então, o que acontece, ele permite, ele sabe que aquele ataque vai acontecer, mas ele deixa acontecer, justamente para que ele saia depois como vitorioso da guerra e saia como um herói e não como um corrupto. Né? E é justamente o que acontece hoje. Né? Então, assim, para você ver como eles não têm nenhum valor pela vida do próprio judeu, né? Se matar 50 judeus, 1.000 judeus, para ele tanto faz, desde que eles se mantenham no poder. Então, não tem a ver com uma questão de antissemitismo, e sim como realmente um grupo que tem ali diversos tentáculos, quer na mídia, quer nas marcas, quer na política, né? O Charles Kik, que morreu agora há pouco, não sei se vocês sabem, mas ele tem uma crítica severa aos judeus, né, especialmente ao liberalismo judaico, né? Segundo ele, tem alguns vídeos dele aí, depois eu posso mandar para vocês, ele fala que essa abertura de propaganda a respeito do movimento LGBT, do aborto e tudo mais, era propagado pelo Mossad, né? E de repente depois ele morre. Bem, bem estranho isso, né? Mas enfim. Eu vi algo sabe o que é engraçado, professor? Os brasileiros não têm noção, por exemplo, eles acham que, por exemplo, uma sinagoga judaica é extremamente conservadora, mas eu estava vendo, por exemplo, que tem dentro da sinagoga, é como se fossem sinagogas com práticas de LGBT mesmo, assim, eles na maior naturalidade. Né? Eles não encaram, eles não levam Levítico, por exemplo, a sério. Eles não levam de maneira nenhuma. Cara, o brasileiro não tem noção do que é o judeu moderno. Não tem nada a ver com aquele